Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Alquímicos, um podcast que fala de comportamento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Renato Junque, um estudioso sobre o comportamento humano, com a minha parceira Aline de França, também sou uma grande estudiosa do comportamento humano, das relações sociais, e é um prazer compartilhar com você e com você, Renato, esse conteúdo que a gente tem trazido aqui para o nosso telespectador com o objetivo de fazer crescer, desenvolver, trazer uma visão diferente sobre um determinado assunto. E o nosso podcast ele só é possível de ser realizado graças aos nossos patrocinadores. Gostaria de destacar o patrocinador da agência Azevo. É uma agência que faz publicidade, fotografias de evento corporativo, aliás, muito interessante, faz rebranding, desenha logotipos, de repente você está iniciando um negócio e precisa de uma orientação, a agência Azevo pode te ajudar. Aqui embaixo tem os contatos da agência, rede social, dá uma olhadinha lá, entra em contato, vale muito a pena, Renato. Isso aí. E você que está chegando no nosso canal, aproveita para se inscrever. Nosso conteúdo aqui sempre é voltado para esses temas que eu acabei de falar. Então, se você conhece também alguém que possa fazer sentido, aproveita e já manda aí esse canal para que a pessoa que você conhece, que pode fazer a diferença, se inscrever também. Ali, qual que é o papo de hoje? Hoje falaremos sobre empreendedorismo, um tema super em alta, né? Vivemos no Brasil, um dos países mais empreendedores do planeta, e é um tema que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo de hoje. Então já vamos começar perguntando para a Aline, que inclusive tem um livro que escreveu sobre isso, perguntar para você, qual que é a diferença daquela pessoa que fala que é um empresário para aquela pessoa que fala que é um empreendedor, Aline? Ah, tem muita diferença, Renato. Muita, né? Muita diferença. Vou pensar assim, que o empresário, ele tem uma empresa. Ele pode um dia ter começado como empreendedor, desenvolver uma empresa grande, com um time legal, ter um faturamento bacana, ou de repente ele pode comprar uma empresa. Simplesmente, às vezes é uma pessoa que trabalhou a vida inteira no corporativo, gerou um dinheiro bacana ali, guardou e investe numa empresa. Ou ele pode ser um investidor. Então, o empresário, ele é caracterizado por ter uma empresa. O empreendedorismo já é um comportamento. Então, uma pessoa que ela tem um comportamento empreendedor, a gente vê muito, sei lá, uma vendedora de brigadeiro no ponto de ônibus. É uma renda extra que a pessoa faz ali, mas ela tem um comportamento empreendedor de ir lá, pensar numa estratégia, comprar o ingrediente, fazer o produto, ver aonde ela vai vender, com quem ela vai conversar, de repente trazer parcerias para o negócio dela. Isso é um comportamento empreendedor. Temos empresários, empreendedores, que inclusive até o título do livro que eu escrevi tem. Temos empresários e empreendedores. Aquele empresário que tem uma visão macro da empresa, do negócio, mas ele também tem comportamentos de prospectar, de conexão, de networking. Então, a gente sempre tem que lembrar que nem sempre o empresário é o empreendedor e nem sempre o empreendedor também se torna empresário. Que às vezes o empreendedor fica tão preso na tarefa, no fazimento, que ele esquece de olhar para o negócio. E aí, ele não cresce. E aí é um momento que de repente ele pensa, eu tô sobrecarregado, preciso aumentar o meu time. Aí o empreendedor muitas vezes começa assim, mas eu não confio em ninguém. Mas e agora? Eu comecei o meu negócio, só eu faço perfeito, meus clientes gostam de mim, como que eu vou expandir meu time? Aí ele, de repente, deixa de ser um empresário, porque ele está preso também no comportamento empreendedor. Olha só, é complexo, mas assim, faz parte desse jogo de empreendedorismo, essas dinâmicas. E, na verdade, você consegue empreender de várias formas, porque você falou, a gente está falando de empresário e está falando de empreendedor. Por outro lado, você também tem os empreendedores que não estão ligados a uma empresa, ou de repente eu quero empreender fazendo desenvolvimento, por exemplo, uma ONG, ou uma ação social, que é o empreender, é o fazer, é o pensar fora da caixa e fazer a diferença para atender e gerar uma demanda ali diferente, é isso? Até dentro de uma estrutura corporativa, Quando eu falo corporativa, é um profissional que ele tem uma carteira assinada dentro de uma empresa, ele está numa estrutura corporativa. Esse profissional, ele pode ser o intraempreendedor. O intraempreendedor, ele é aquele profissional que entra às vezes numa empresa grande, com uma estrutura legal, assim, como estagiário ou como trainee, vai elevando de cargo, muitas vezes ele chega numa diretoria. Isso é um intraempreendedor, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem um plano de carreira definido e ele tem sim uma carteira assinada, ele de repente é um contrato PJ, mas ele tem um foco. Então o que caracteriza muito do empreendedorismo é o foco, a pessoa ela sabe onde ela quer chegar, Então a gente tem esse desenvolvimento intra e o desenvolvimento empreendedor extra, ou fora daquele ambiente, mas dá para empreender das duas formas. Olha, muito bem, muito legal. Eu sempre
Gostei desse tema do empreendedorismo e uma coisa que eu reparo quando você fala eu não conhecia esse termo, Uhum. intraempreendedor, É. que é quando a pessoa já é um CLT, mas ela está empreendendo dentro da Dentro da empresa empresa. e quer ter a visão macro É. do todo e não só da sua atividade profissional, né? Exatamente. Se a pessoa na entrevista ela já pergunta: tem plano de carreira a empresa? Uhum. Tá, eu quero chegar em tal lugar. Quanto tempo em média? Tem empresa que fala 6 meses você já consegue levar de cargo. Há 1 ano, 2 anos. Quando é um intraempreendedor muito desenvolvido, ele fala: não, 2 anos é muito tempo. A minha experiência, Aline, é muito empírica com a questão do empreendedorismo, porque assim, acaba sendo um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha vida. Mas assim, é engraçado quando você me fala isso, porque eu fui bancário durante 23 anos. E sempre me incomodou aquela situação de que assim, mas eu fui pago para fazer isso. A minha cabeça é, tá, eu fui pago para fazer isso, mas se tiver um papel no chão, eu vou pegar aquele papel no chão e vou jogar fora, porque assim, é meu espaço de trabalho. Eu tô pensando como dono da empresa, onde assim, tô olhando e eu quero chegar numa empresa onde assim, as coisas estão bem organizadas, estão bem feitas, então eu quero fazer o meu trabalho muito bem feito, entregar muito bem feito pro outro também desenvolver, entender também o outro lado do negócio, porque de repente é a oportunidade que eu tenho. Sim. E é uma sacada bem bacana isso, porque quando eu comecei a perceber que o empreendedorismo tinha a ver com a questão do comportamento, eu comecei a ver que para eu subir dentro da empresa, eu tinha que desenvolver comportamentos que eu não tinha, Aline. Então é bem bacana quando você fala sobre empreendedorismo e comportamento, porque eu percebi isso com meus 30 anos. Quando começou a bater ali os meus 30 anos, eu falei assim, tá, tô chegando com 30 anos, tô dentro dessa empresa, vou ficar eternamente na mesma função ou eu vou me movimentar? E foi quando caiu essa ficha de que assim, eu tinha que aprender alguns comportamentos diferentes para que eu pudesse estar em funções diferentes, né? Que me exigia, por exemplo, essa visão do olhar de comunicação, da questão de venda, porque o próximo patamar eu era ali caixa, né? E estava nessa parte mais técnica e tinha que entrar para a próxima patamar, era a parte comercial. Então, assim, como ter essa visão mais estratégica, coisa que eu não tinha estratégia comercial, eu não sabia, e que requer habilidades, comportamentos, né? De comunicação, de oratória, de entender o outro, às vezes de empatia, de se colocar no lugar do próximo ali, do cliente, né? De uma boa explanação sobre produtos. Então, você entra com outros tipos de comportamento. Então, eu queria saber contigo, dentro do que você conhece de empreendedorismo, quais são os comportamentos coligados a esse comportamento do empreendedorismo? Legal, principalmente do intraempreendedor, né? Vou começar por esse. É um detalhe que você trouxe na sua fala. Você falou assim: quando eu estava na empresa, se eu via um papel no chão, eu pegava. A gente já vê um intraempreendedor ali. Então, uma pessoa que ela não tem esse ímpeto empreendedor, ela simplesmente entra na empresa e fala: não é minha função. Não sou pago. Tem faxineira, eu não vou pegar esse papel no chão. A pessoa, ela não se compromete, ela não se envolve, ela tá lá atrás do salário. Não que seja errado. Todos nós trabalhamos, às vezes, pela questão financeira também. Mas, uma pessoa que ela entra empreendedora, a pessoa tem visão, ela quer crescer, ela quer aprender mais, ela não vai se bastar só naquilo que ela escuta do chefe dela. Ela vai perguntar, ela vai buscar. E aí, isso vai caracterizando o que a gente chama dentro das empresas de talentos. São os profissionais que eles fazem muito bem o que eles fazem, mas eles têm uma visão do negócio, é o senso de dono, né? Hoje eu atendo às vezes empresas que falam assim: eu quero que meus funcionários tenham um senso de dono. Mas o que é senso de dono para você? Eu quero que eles tenham uma participação na empresa. Não é sobre isso, é sobre comportamento. Será que ele vai cuidar da empresa? Será que ele vai merecer aquela parcela que você quer, daquele 1% que você quer colocar ele no seu contrato, né? Então, o comportamento mais de iniciar algo, né? Ter essa iniciativa sem que ninguém mande. E aí o empreendedorismo, de modo geral, quais comportamentos a gente observa? A pessoa, ela se incomoda de onde ela está. Esse é o primeiro passo. Ou ela está numa família que de repente ela fala: nossa, eu quero mais. Ou ela está num trabalho que ela fala: não está perdendo sentido para mim. Ou de repente uma pessoa que passa por um divórcio e começa a entrar no autoconhecimento, se descobrir também. O empreendedorismo vem muito nesse momento. E isso que você falou, que aos 30 anos você começou a ter esse despertar. Então, próximo dos 28, 32 anos é uma faixa que a gente começa a ser chamado para seguir um propósito profissional ali. Claro que de modo geral, né? Tem suas particularidades cada um. Mas é um momento da vida que a gente começa a refletir: será que isso faz sentido para mim? Será que a vida é só isso? Né? Será que é só eu vir todos os dias para esse trabalho e fazer as mesmas coisas? Será que ia ficar nessa roda dos ratos? Também? Nossa, total. Eu passei por isso, eu tinha 25 anos. Quando eu estava chegando nos meus 29 para os meus 30, foi um processo filosófico que eu tive comigo mesmo, eu tô chegando, até então eu estava brincando de trabalhar.
Então, assim, eu já tinha esse comportamento e tal, mas assim, eu não tinha um comprometimento. Isso. A partir dos meus 30 anos, eu falei assim, opa, não, eu tenho que entender, tá, eu quero melhorar de vida, eu quero ter um canto meu, que eu possa chamar de meu, eu tenho que melhorar meu lado profissional. Então, assim, o que eu tenho que fazer para melhorar aqui? Mesma coisa, tá, até então, assim, eu não tava tendo um relacionamento fixo, como que, tá, eu vou querer ficar brincando de Começa a criar relacionamento, raízes, né? saindo da imaturidade para a maturidade, né? Isso Você mesmo. fala assim, tá, qual é o caminho que eu quero traçar daqui para frente da minha vida, né? Então, os meus 30 anos foi bem essa cisão. Mas voltando ali para o empreendedorismo, eu reparo também, por exemplo, hoje, né, que já há 13 anos vivo de fotografia, eu reparo que, assim, o que eu fiz com a fotografia? Muitos fotógrafos, e tem vários amigos fotógrafos, que fazem ali a parte da fotografia, às vezes pegam um nicho da fotografia e explora bem, e eu falei assim, eu quero empreender com a fotografia, né? Então, o que eu consigo explorar aqui dentro da fotografia? Então, hoje eu tenho a parte de todos os nichos de fotografia, fotos de eventos, fotos de corporativas, ensaios fotográficos, mas eu tenho meu estúdio. Meu estúdio fotográfico eu não uso 100% do tempo. Eu falei, então como fazer para ganhar dinheiro com esse tempo ocioso do meu estúdio? Foi quando eu falei assim, vou fazer a sublocação desse espaço. Então hoje eu subloco o espaço. Mesma coisa, gosto muito de viajar, Aline. Então o que eu comecei a fazer? Tirar fotos. Eu saio, quando eu vou viajar, tiro fotos. Eu falei, o que eu vou fazer com esse material fotográfico? Que não são fotos minhas, são fotos de lugares, paisagens, enfim, situações. Eu falei assim, como que eu posso empreender com essas fotos? Porque quando eu tô viajando, eu não tô trabalhando. Se eu não tô trabalhando, eu não tenho dinheiro. Como ganhar dinheiro no meu hobby de viajar, né? No meu passeio, na minha diversão? Foi quando eu falei assim, eu vou pegar essas imagens e transformar em obras de arte, porque são imagens bonitas, bacanas, bem tiradas, transformar. Então hoje eu tenho parcerias com galerias, com lojas de decoração, com marchand, que vende obras de arte, enfim, que tenha essa parte voltada para arte, que é fotografia, voltado para decoração, além de dar mentoria para outros fotógrafos e aula de fotografia. Então, é fotografia, mas olha quanta coisa que você consegue explorar dentro de um nicho. Isso é empreender? Minha pergunta para você. Com certeza, né? E o empreender é você ver oportunidades dentro daquilo que você já faz e gerar a partir daquilo que você já faz. E para isso, né, Renata, a gente entra num ponto que você domina muito bem, que é o da criatividade. Para empreender é necessário que a gente tenha criatividade. Se a gente começa assim, ah, não, mas eu tô inseguro, ah, mas isso não vai dar certo. O erro grande de quem tem o comportamento empreendedor é buscar conselho com a pessoa errada. Se você quer montar uma empresa, vá pedir um conselho para quem montou uma empresa, né? Não desconsiderando, mas às vezes você vai perguntar para o pai, para a mãe, para o relacionamento que você tem, as pessoas não têm uma empresa. E a pessoa vai falar o quê? Não, é perigoso, empreender no Brasil é ruim, paga muita coisa. A pessoa não está vivendo o dia a dia do empreendedor. Então a gente, além dessa permissão que a gente se dá para criar coisas novas, as orientações que a gente busca também tem que ser com as pessoas corretas. Porque aí se a pessoa já se sente não criativa, ela acha, ah, eu não crio nada, eu não sei nem desenhar, e a pessoa acha que muito a criatividade está relacionada à arte, não é só isso, né? Então a pessoa já não se sente criativa. Aí a ideia que ela tem, ela já vai buscar com a pessoa errada. Como que fica isso? Então, né, Renata, até é legal você trazer um pouquinho pra gente, assim, explicar como que a criatividade, efetivamente, ela atua dentro desse movimento do empreender. Isso é muito importante. Sim, sem sombra de dúvida, porque assim, a partir da criatividade, que é o criar uma atividade, é que você vai explorar as possibilidades inúmeras que se tem ali. E você, como você disse, você consegue explorar isso de repente em qualquer âmbito, né? Desde a parte profissional, mas através, de repente, de uma ONG que você está desenvolvendo algum trabalho ali, e como empreender, como fazer isso daí acontecer. A criatividade, cada vez que eu estudo mais, eu acho mais interessante e estou mais apaixonado, porque a criatividade, além de também ser considerada ali um comportamento criativo, por exemplo, mas você tem vários comportamentos coligados a ela. Então, quando a gente fala de comportamento, de criatividade, automaticamente a gente está falando assim, que pessoas que têm muito medo, geralmente não vão ser as pessoas que são criativas. Porque assim, o medo faz com que você tenha um julgamento ou um afastamento de algumas possíveis ideias, que tem tudo a ver com empreendedorismo. Quando você estava falando de comportamento empreendedor, me vem essa questão da criatividade, mas me vem também essa questão da permissão. Porque, assim, o empreendedor, eu entendo que é aquele cara, aquela pessoa que vai acreditar tanto na ideia dela, tanto, 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 que no teatro a gente chama de fé cênica, é acreditar piamente naquilo que você está fazendo. Então, assim, você acredita tanto naquilo que
você vai fazer o negócio acontecer. E que daí entra a criatividade, porque, assim, para chegar naquele objetivo, você mesmo já traçou plano A, B, C, D, E, F. E você vai tentando. Não consegui por esse caminho, vamos por esse, vamos por aquele. E esses caminhos é que são as criatividades que nós estamos desenvolvendo para chegar no nosso objetivo. Então, eu percebo que o empreendedor também é aquele que vai achar a solução. Ele vai ver as oportunidades, mas ele também vai achar solução para essas oportunidades. Porque não necessariamente o empreendedor ele vai saber fazer, mas ele vai ser focado e ele vai ser determinado ao ponto de achar solução para aquele objetivo. E daí entra nessa questão que você está falando, que buscar muitas vezes um conselho com uma pessoa que não é da área, muitas vezes vai desvirtuar. Eu dou um exemplo prático. Quando eu era CLT, CLT é ótimo, porque você tem 13º, eu tinha 14º, férias, vale refeição, vale alimentação. E vivi durante 23 anos da minha vida sendo CLT. Até um belo dia que eu resolvi, cheguei em casa com uma família de CLT, né? Minha mãe sempre foi CLT e tal. Eu falei assim, cheguei em casa e falei assim, vou viver da fotografia. Eu vou ser profissional autônomo. Minha mãe, pelo amor de Deus, não faz isso, você tem 13º, você é bem colocado dentro do banco que você trabalha, você sempre está subindo de cargo, você tem 14º, você tem assistência de saúde, enfim, tinha tudo. Eu falei, pois é, eu falei assim, mas já deu o que tinha que dar, agora eu vou por um outro caminho. E então, assim, foi muito bacana, porque foi esse acreditar que ia dar certo. Eu falei assim, se aqui eu faço, que é o comportamento empreendedor. Se aqui, dentro dessa instituição, sendo CLT, eu faço acontecer, eu bato as minhas metas e eu desenvolvo o meu trabalho da melhor forma possível, eu falei assim, por que eu não vou fazer isso para mim? Eu falei assim, qual é a diferença de eu fazer aqui e fazer aqui? Se eu aqui acho alternativas para bater as minhas metas e faço isso de uma forma ética e transparente, por que eu não vou fazer aqui? Que daí entra na questão dos comportamentos. Comportamentos empreendedores. Que eu acho que aí entra a questão da determinação, do foco, da disciplina, da criatividade, né? Eu acho que é um combo de coisa. É um combo de coisas. E como você falou, a pessoa ela olha e ela começa a perceber que ela pode gerar dinheiro através do quanto ela trabalha. Porque o CLT ele fala pra gente assim, você tem uma segurança financeira de um salário fixo. Mas o salário fixo, ele é uma garantia que vai entrar dinheiro, um valor que você conhece todo mês. O empreender, o dinheiro vai entrar. Se você trabalha, vai entrar. Só que a diferença é que é uma grande surpresa, para mais e para menos. Então, você se prepara para num mês, você, sei lá, exemplos fictícios aqui, você ganha 1.000, no segundo mês 2.000, no terceiro mês você ganha 500, você gera 500. E aí depois você sobe 700, 4.000, deu um pico, depois desce um pouquinho mais. Essa curva, ela faz parte do empreender. Por isso que antes de qualquer pessoa começar a pensar em dar um passo no empreendedorismo para se tornar uma empresa, é importante ter um planejamento, conhecimento financeiro, você estruturar o seu financeiro. Porque a pior coisa que tem, né, eu atendo muito empreendedor, sei lá, eu trabalho hoje com treinamento corporativo. E aí, se eu não tenho uma organização financeira, quando eu vou negociar com o meu cliente, eu vou desesperada. Eu fico forçando ele a fechar comigo e fica aquela coisa muito chata e não flui. Então, assim, o empresário, o empreendedor que tem uma organização financeira, ele vai no cliente entendendo que, ok, tá tudo bem, fechou, não. E essa fluidez no relacionamento, muitas vezes, que gera um bom resultado. Então, empreender não é só o ímpeto. Nós, brasileiros, temos muito disso, né? O ímpeto de fazer, de acontecer. Ah, depois eu vejo, depois eu planejo. Não, calma, né? Primeiro, saiba o que você quer, coloca uma energia ali e vá nos pontos básicos. O que eu tenho que saber de básico? Vender, a organização financeira, o que é fiscal, o que eu preciso pagar das obrigações aí legais, pessoa jurídica. Formalizou a base, aí vai aprendendo o processo. Né? Também tem aquela pessoa aqui que é tudo pronto para começar. Ai, tem que ter tudo certinho, tem que ter funcionário, tem que ter um espaço. Não. Quais são os pontos principais que a gente tem que regularizar? Um CNPJ, pagar os impostos corretamente, buscar uma orientação financeira, básico do básico. Aí a gente vai criando. Então é um movimento que ele tem, sim, exige coragem, mas ele também exige uma certa informação e estrutura, porque a dívida de empresa é diferente da pessoa física. Então é um outro olhar, é um outro mundo, né? E como a gente está falando de comportamento, para quem não assistiu, a gente tem uma live no Instagram ali falando sobre essência pessoal. E é muito interessante, porque quando a gente fala de empreendedorismo, para mim me vem muito à cabeça essa questão da essência pessoal. Porque assim, é você se conectar com você também,
e fala assim, tá, o que eu quero da minha vida? É. Como que eu quero? Eu não vejo que o empreender, talvez seja por isso que existe uma distinção muito grande entre o empresário para o empreendedor. Eu percebo que, assim, quem empreende tem uma conexão com essa essência É. maior, porque se conhece mais, tem mais ferramentas, arsenais. E quando eu falo de ferramentas arsenais, é comportamento. E eu só vou desenvolver comportamento se eu olhar para dentro de mim, para entender, assim, onde que estão os meus pontos positivos e onde estão os meus pontos negativos. O que eu tenho que desenvolver mais? Coisa que, de repente, a pessoa que não empreende não precisa desse arsenal de comportamento. Não. Então, logo, se você não precisa desse arsenal, você não precisa se conectar com essa sua essência pessoal. Você só tá indo, tô fazendo. Talvez a diferença, e me corrija, ou me complemente, é que, assim, o empresário, ele tá focado ali na questão do dinheiro. Isso. Assim, o foco é esse. Já o empresário, o empreendedor, perdão, ele talvez tenha esse foco também, mas talvez tenha uma conexão um pouquinho maior do desenvolver, talvez do desenvolver os próximos, porque daí para você poder crescer e para ter uma visão empreendedora, você tem que desenvolver outras pessoas. Então você tem um propósito um pouquinho diferente do empresário. Cada um no seu momento, do seu processo, não desvalido um nem o outro, mas talvez seja uma das possíveis diferenças entre o empresário e o empreendedor. O que você pensa a respeito? Exatamente isso, Renato. E de modo geral, né? A gente fala sempre de modo geral, porque alguém em casa pode estar falando, não, mas eu não concordo, porque eu não penso assim. Você não pensa assim, mas existem pessoas que pensam. Então a gente gosta sempre de falar sobre de modo geral, né? Então, de modo geral, quando a gente pega um empreendedor, ele ama o que ele faz. Então a pessoa começa lá fazendo um crochê no domingo dela, começa a vender, daqui a pouco tem uma fábrica ali de lã, segue outros segmentos, enfim. Há uma pessoa que gosta de dar aula, daqui a pouco ela está fazendo curso online e está montando turmas grandes. Então, a pessoa tem um coração naquilo que ela faz. E para que a gente para que a gente se torne um empresário, é importante seguir as etapas. Então, primeiro, empreender com o coração. No processo, você vai fazendo, você se torna muito operacional no início, até o momento que você sozinho não dá mais conta. É nesse momento que você vai precisar de uma outra pessoa para te ajudar, começar a ter um olhar de equipe, de contratação, que você vai amadurecendo aquele empreender, gerando um fluxo legal ali de caixa, gerando uma condição mais elaborada dentro daquela microempresa, você vai se tornando um empresário, vai aumentando aquela produção. Isso é um processo natural de desenvolvimento para quem começa do zero, né? Tem um empreendedor que deveria estar na fase de conexão com o negócio, que é isso que você trouxe da essência pessoal, ele já começa a empreender pensando só no dinheiro. Então ele já está fazendo um movimento diferente na carreira, nunca empreendeu, está entrando num segmento que está na moda, vou montar uma adega porque todo mundo tem. Então você tem que lidar com um segmento que você talvez nem tenha afinidade, com o comportamento que você vai ter que desenvolver, com o dinheiro que sobe e desce, é uma série de coisas, aí não dá certo. A pessoa fala empreender no Brasil é difícil. Não. O empreendedorismo verdadeiro, ele começa na conexão com a sua essência. E aí você aprende a transformar aquilo que você ama em uma empresa. Eu atendo muita gente que faz transição de carreira, que está no corporativo muitos anos, no CLT e quer montar uma empresa. Então, a primeira coisa eu falo, o que você quer? Quando você me fala nesse exemplo, sabe o que me vem? Que não é um empreendedor, é um empresário com cabeça de empresário querendo empreender, se colocando na condição, mas sem essa conexão. E daí vai Isso. falar que não deu certo. Mas não vai dar certo, porque Não na vai. verdade, assim, quais foram os comportamentos que ele desenvolveu para empreender, né? Isso. Porque, assim, empreendedor, eu entendo que, assim, é aquele cara que vai desenvolver ferramentas e estratégias de uma forma criativa para chegar no objetivo, seja ele qual for ali o caminho, mas, assim, vou usar ferramentas para isso, né? Ele tem um tempo de maturação, né? Como você falou, às vezes a pessoa tem uma mentalidade de empresário, mas não se prepara. Não vai estudar sobre negócios, nada, e quer empreender. Sabe o que me veio na cabeça, Aline? É pandemia. Porque na pandemia, assim, a gente viu vários empresários quebrando. Sim. E como se reinventar em um momento, não estou tirando ali o mérito da questão de, assim, teve a questão do lockdown, teve o pessoal realmente que teve muita gente que teve mais dificuldade, mas, assim, como usar de forma criativa este ócio, que o ócio é importante também para a criatividade, que foi o momento do lockdown, onde você não estava na atividade, você estava na conexão ali, na maior parte das vezes com a gente mesmo, ou com a família, mas como você utilizar esse momento de forma criativa para poder, para quem era empresário,
para poder transformar a empresa e empreender de uma forma criativa. Eu sou fotógrafo. No lockdown, foi o momento que eu falei assim, como que eu vou fazer fotografia se eu não posso ter contato humano? E foi aí que eu vi que a oportunidade que eu tinha de vender quadro aumentou, porque estava todo mundo fazendo, sabe o quê? Reunião virtual. Aqui, ó, câmera, celular. Então, assim, os negócios, eles pararam de forma parcial, mas continuaram de forma virtual. E daí muita gente começou a se preocupar com a questão de, opa, o que tem atrás de mim? Porque eu tô saindo no vídeo, né? Como que tá a decoração? Ou a qualidade de vida, bem-estar, de estar num ambiente legal, confortável, que se identifique. E daí foi quando aumentou o número de venda de imóveis, né? Da rede de imóveis, né? E a questão dos quadros. E foi quando eu consegui me manter através dos quadros que eu vendo. Então, assim, é como se reinventar o tempo todo, porque, assim, existem os desafios. Sim. E como você ultrapassar esses desafios? Daí vem a criatividade. A criatividade. E um outro comportamento importantíssimo, né? Se você quer empreender e você tem o hábito de reclamar, não empreenda. Porque é como você trouxe, o empreendedor, ele vai buscar sempre a solução. O empreendedor, ele é viciado em problema. Ele ama um problema, porque superar aquele problema, resolver o problema, é o que dá vontade nele de fazer isso mais e mais. Então, o empreendedor, naturalmente, ele gosta de resolver problemas. Ele olha para a situação que ele está e ele pensa, como que eu posso sair disso? Quem gosta de reclamar já fala, mas é o país, mas é o clima, mas é a política, mas é a economia, mas isso, mas aquilo, vou esperar virar 4 anos. Esqueça. A vida está rodando, você vai ficar esperando sempre uma condição perfeita. Quando que nosso país não teve em crise, né, Renato? Você que vem de banco? Nossa, sempre. Outra coisa, quando você me fala, dá esse exemplo, me vem na cabeça a questão da autorresponsabilidade, né? Quando o empreendedor é aquele que vai puxar a responsabilidade para si, né? E entender, assim, o que eu consigo fazer dentro deste cenário. Isso. A melhor solução que eu tenho. É fácil, assim, bem de modo geral, é fácil separar o empreendedor de uma pessoa que não é empreendedora. O empreendedor, ele olha para um ambiente como esse, ele já pensa, o que eu posso melhorar aqui? De repente você está em casa assistindo, você está olhando, nossa, esse copo poderia estar mais para cá, essa mesa, essa poltrona deveria ser de outra cor, a roupa deles poderia ser diferente, no sentido de trazer solução, comportamento empreendedor. Mas tem aquele parcela de pessoas que está esperando alguém fazer alguma coisa por eles, que não traz autorresponsabilidade. Tem um exemplo que eu gosto muito. Há muitos anos atrás eu assisti um filme que tinha um professor que chegou para todos os alunos com uma semente de melancia. E eu contei isso já para você, mas o pessoal ali de casa não sabe. E ele pergunta para os alunos, o que vocês estão vendo aqui? Era uma semente de melancia. Daí todo mundo, uma semente, não sei do que, mas parece uma semente, um ponto preto, enfim. O pessoal começou a falar. Ele falou, pois é. Ele falou assim, para muitos pode ser uma semente de melancia. Para outros tantos, pode ser uma semente de pode ser é o que ele falou. Para muitos pode ser uma semente de melancia, mas para outros pode ser possibilidades. Possibilidades de eu plantar isso germinar, isso virar várias melancias. Eu fazer suco de melancia e começar a colocar numa garrafinha e começar a vender o suco de melancia. Eu posso vender a própria melancia. Eu posso, com as próprias sementes de uma melancia, plantar outras tantas melancias que vão gerar mais renda para mim, que eu vou trazer mais profissionais para trabalhar comigo e plantar mais e gerar mais suco, vender mais melancia in natura e progredir, de repente, estar exportando melancia e suco de melancia. Então, assim, tem aqueles que vão ver só a semente da melancia e tem aqueles que vão ver a possibilidade que tem por detrás daquilo. Sim. Então, o empreendedor é esse que vê a possibilidade através da semente. E aproveitando a sua metáfora, né? Quantas vezes na vida a gente só tem uma semente de melancia, uma oportunidade? Quem tem a visão empreendedora vai abraçar aquilo e vai desenvolver da melhor forma, vai ver possibilidades naquela oportunidade. Quem não tem a visão empreendedora recebe a oportunidade, mas não enxerga. E aí muitas vezes essa consciência vem 10 anos depois, 15 anos depois, e é aquele momento que a pessoa fala assim, se eu soubesse disso lá atrás, se eu tivesse essa oportunidade quando eu tinha 20, 25 anos. Mas às vezes a oportunidade veio. É a gente que não estava ali percebendo, não estava maduro para perceber aquela oportunidade. Então a gente precisa aprender a diferenciar isso, né? O empreendedor, ele busca oportunidades o tempo todo e se ele não encontra, ele gera a própria oportunidade. Ele cria uma reunião, ele vai buscar uma pessoa, ele vai buscar um meio, né? A pandemia, como você citou, revelou muito os empreendedores, porque você não tinha o que fazer. Teve quem morreu de medo,
ficou ali reclamando, e teve pessoas que realmente se redescobriram, né? Um ponto importantíssimo que você trouxe, Renato, o ócio. Quando a gente fica em silêncio, a gente entra em contato com a gente, autoconhecimento. É ali que a nossa semente de melancia, ela aflora ali. Mas quantas pessoas fogem desse ócio? Quantas pessoas morrem de medo de ficar sozinhas? São aquelas pessoas que têm compromisso de manhã, tarde, noite, de domingo a domingo, não consegue parar, daí para descansar, pega o celular e fica rodando. Essa pessoa não entra em contato com ela. Aí você vai perguntar, né? Geralmente a pessoa que vem para mim para fazer transição de carreira, vai empreender, sai do CLT, vai empreender. O que você gosta de fazer? Ah, não sei. Ah, mas na sua hora vaga, o que você faz? Ah, nem tem hora vaga, é tanta coisa, é compromisso da igreja, compromisso do meu marido, é as crianças na escola, é festinha não sei do quê. Ah, e você se esquece no meio do processo. Parece que a tecnologia, ela piorou isso. Sim. Porque essa comunicação de forma imediata, de WhatsApp, você aumenta a produtividade e você deixa cada vez mais escasso o seu tempo. Sim. O seu tempo de ócio. Porque você fica conectado, rede social, e aí, então assim, você produz muito mais, porque às vezes apertando um botão, coisa que antes eu tinha que sair de casa, ir até o banco, pagar a conta, hoje você faz ali, em 2 minutos você fez ali o pagamento de uma conta, de um boleto bancário. Então você aumenta a sua produtividade, mas o seu tempo fica mais escasso. Sim. Porque assim, é uma comunicação e essa questão do visual, de ficar rolando tela e ver as vidas alheias, e daí você perde essa conexão consigo mesmo. E daí é um outro ponto para um outro podcast, que assim, o aumento de número de depressão, a dificuldade de relacionamento que se tem, com certeza, o aumento da ansiedade que a gente está tendo aí ao longo dos últimos anos, e aí vai a consequência daí desse digital. Mas vou parar agora um pouquinho para falar do nosso patrocinador. Então, se você vai casar agora, se você vai ser padrinho de casamento, se você vai se formar, nós temos aqui o nosso patrocinador, que é a Omni. Ela é uma loja de locação de trajes masculinos. Fica baseada aqui em Campinas, no Jardim Chapadão. Vou deixar aqui também o Instagram deles. Aproveita para poder acessar aqui o Instagram e conhecer um pouquinho dessa loja de locação de trajes masculinos, que vale muito a pena. E olha, tem todos os tipos de cores ali de ternos, vira e mexe, eu tô ali em contato com eles. Tem terno azul claro, tem terno, como que se diz, dessa cor aqui, caramelo, tem magenta. Tem magenta, essa cor que eu ia falar bordô. Mas assim, tem tudo quanto é tipo, tem até terno cor de rosa, tem muitas opções. Então, se você está buscando alguma coisa diferente, entre em contato com a Omni, que eles vão conseguir te atender da melhor qualidade possível. Aline, queria entender um pouquinho mais sobre essa questão também do empreendedorismo. Você falou assim, que dá para empreender em várias frentes. Quais são essas várias frentes que dá para empreender? Através dentro da empresa, o intraempreendedor. Intraempreendedor. O contrário do intraempreendedor seria o quê? É o empreendedor. Empreendedor. É o empreendedor. Quais são as outras possibilidades? Como a gente tem falado que o empreendedorismo ele é um comportamento, então como você citou, uma ONG. Ah, mas a ONG não tem fim lucrativo, por exemplo. Mas o ato de você montar um projeto, acreditar naquilo que você está fazendo, angariar pessoas para se envolverem no seu projeto, e a gente tem uma visão muito assim, a ONG ela o foco não é o dinheiro, mas ela sim é respaldada muitas vezes pelo próprio governo para ter alguns auxílios financeiros para desenvolver projetos. Então até para isso você tem que entrar num edital, buscar informação, contratar de repente uma consultoria para te ajudar no processo. E buscar soluções para acontecer essa o tempo todo buscando soluções. Então assim, o empreendedor, ele é o comportamento. Até na criança você vê isso. Tem crianças que você coloca ela para brincar, ela fica ali brincando naquele bloquinho ali que você colocou há muito tempo. E tem crianças que vão explorar, quebra o braço e vai, derruba a coisa e chora e dá risada. Olha só o comportamento de busca. Só que muitos pais, né, até falando disso na educação, muitos pais falam, não, fica quieto, não faça isso. Ai, que desenho feio, ai, para de falar. O pai e a mãe vai tolhendo, vai podando aquela criança na criatividade, no comportamento empreendedor. Aí, quando completa 16, 17 anos, o pai e a mãe já começam a pressionar. Qual faculdade você vai fazer? Aí, traz para a pessoa uma universidade que traz salário fixo, carteira assinada. E vai colocando aquele filho que era criativo em caixas, e caixas, e caixas, e caixas. Aí, esse filho com 35 anos me encontra e fala, eu quero mudar minha carreira. Aí a grande questão, Aline. Uma pessoa que não nasceu com espírito empreendedor, ou a pessoa que foi encaixotada. Encaixotada. Né? Tem como sair da caixa? Olha, eu
acredito muito assim na transformação de qualquer comportamento, desde que a pessoa queira. Eu sempre uso essa frase. Uma pessoa que ela quer alguma coisa, ela é imparável. Mas aí, se a pessoa fala assim, eu vou empreender para agradar meu marido tem uma empresa, quer que eu trabalhe com ele lá, eu vou empreender para agradar ele, vou empreender porque meus pais esperam isso de mim, vou empreender porque eu tô numa situação difícil, mas tem que fazer. Não, não acredito nessa mudança. Mas quando a pessoa ela vê uma importância, ela vê um valor, ela faz. Um exemplo disso é a pessoa que fala que tá sem tempo. Tô sem tempo para nada, tá corrida e tal. A pessoa vai trabalhando, 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 e essa pessoa conhece alguém para relacionamento. Ela que estava tão sem tempo, que vivia cansada, fica até 4 horas da manhã conversando na rede social com a pessoa. Por que ela encontrou tempo? Porque teve um ponto de interesse e fez sentido. Então, o empreendedorismo, acredito que qualquer pessoa possa desenvolver, desde que ela tenha um propósito particular ali muito forte e que ela tenha consciência do que é empreender. Não é simplesmente, vou me jogar e vou ver o que dá. Tem que ter uma consciência do que se é. Tendo consciência e vontade, ninguém para ninguém. Muito bacana isso quando você fala. E é interessante isso, porque, por exemplo, quando... engordei. Eu vou tirar um tempo para ir para academia. Tem aquela pessoa que vai focar só no eu engordei e não quero me dedicar e vai ficar só no engordei. Ou vou fazer um plano alimentar e daí você vai para uma solução para aquela questão ali que te incomoda, né? Se te incomodar isso, por exemplo. Agora, existe a possibilidade também de você parar e entender qual é o comportamento empreendedor que eu tenho que desenvolver. Quais são os tempos que a gente está... Qual é a qualidade do nosso tempo que a gente está se dedicando às coisas. Até entrando nessa questão da criatividade, que é um workshop que a gente está desenvolvendo que chama Criativamente. Inclusive, se você quer participar, entre em contato aí para saber quais são as datas dos nossos workshops. Mas a questão da criatividade, tem muita gente que fala assim, eu não sou criativo, Aline. Do mesmo jeito que fala assim, mas assim, eu não sou empreendedor, eu não tenho essa visão. É a questão de qual é o tempo que você está se dedicando para a sua criatividade. Qual é o tempo que você está se dedicando para isso? Porque assim, se eu quero emagrecer, eu vou me dedicar um tempo para isso. E vou me desenvolver e vou conseguir chegar ao meu objetivo. Se eu quero ter uma melhor qualidade de vida, quero viajar, eu vou juntar meu dinheirinho para poder chegar aí, a cumprir esse objetivo. Mas e qual é o tempo que eu estou me dedicando para a criatividade? Para essa autoconexão, para o empreendedorismo, para desenvolver esses comportamentos. Isso muitas vezes vai ficando de lado por causa dessa questão, desse ritmo adoidado que a gente tem, e rede social, e conexão, e faz isso, faz aquilo, e não tem tempo para nada, e você deixa esse tempo, que é importante, que é do ócio, o ócio nada mais eu adoro o ócio. Nossa, eu adoro. Porque assim, é a conexão que você tem consigo mesmo, é a oportunidade que você tem de se rever e falar assim, o que eu vou fazer de diferente? Onde que eu posso mexer, né? E aí você vai encontrar daí o entusiasmo, né? Que é assim, é aquilo que parece que a palavra, a etimologia de entusiasmo tem a ver com a questão de Deus dentro de você, né? Sim. Que é a conexão, se você não acredita em Deus, que seja a conexão contigo mesmo. E aí fica mais fácil você empreender, você ser criativo, você se desenvolver, você se conectar com a essência pessoal, porque é o momento que você tem consigo mesmo. E muitas pessoas não querem passar pelo processo, né, Renato? A gente tem hoje a rede social que traz muito resultado rápido, tudo tá muito rápido. E todo mundo quer um relacionamento saudável, mas ninguém quer passar pelo processo da construção de um relacionamento saudável. Todo mundo quer uma empresa de sucesso, mas ninguém quer passar pelo processo de pagar dívida, de repente ter o nome ali protestado, de repente ter que contratar pessoa, um sócio e ser traído pelo sócio. Ninguém quer passar pelo processo. Então esse é o ponto também, né? É importante a gente entender que para que a gente tem um resultado lá que as pessoas veem no Instagram de muitos outros, existe um bastidor ali. E é um bastidor que ninguém mostra, mas ele tá lá, ele faz parte daquela história. Então, empreender, aplicar a criatividade para isso, é também ter a coragem de assumir o processo e não só busca pelo resultado, porque toda vez que a gente quer um resultado rápido, como você falou do emagrecimento, tem medicamentos hoje que aceleram o emagrecimento? Claro que tem. Dão resultado? Dão. Até o momento que você começa a engordar de novo. Porque a causa, o processo do autoconhecimento, você não cuidou, você não olhou. E outra, né? A gente muitas vezes está focado no resultado e a gente desconsidera todo esse processo e deixa de curtir todo esse processo. Exatamente. Então eu acho que é uma outra coisa que daí entra na questão de qualidade de vida, que é curta o processo também. Talvez assim, o curtir o processo seja mais interessante até do que o resultado final. Porque principalmente para empreender, que tem uma busca pelo financeiro ali,
quantas pessoas perdem a própria família, porque focam excessivamente num único ponto. No processo tá isso, tá seu marido que tá lá segurando as pontas para você, estão seus filhos que estão entendendo que você tá ficando mais tempo no seu escritório, que você tá trabalhando, tá sua esposa que tá te apoiando ali, não, vai lá, eu acredito em você. Não podemos esquecer também das pessoas que fazem parte desse processo, porque a busca pelo poder, né, o Napoleão Hill já fala muito isso no Mais Esperto que o Diabo, né, a busca pelo poder, ele é uma armadilha. Se você fica focado só no poder, só no dinheiro, nos vícios, todo o restante se perde. Então, o empreender também exige muito esse olhar para si e para as pessoas ao redor, né? Então, considerar o processo é fundamental, Renato. Muito bem. Aliás, aproveita e fala para o pessoal de casa ali sobre nossos workshops, nossas mentorias, Aline. Muito bom. O Renato e eu temos alguns projetos de mentorias, consultorias, de repente até para empresas, palestras, imersões de alguns dias aí juntos. Se de repente você tem interesse em participar de algum evento como esse, entra na rede social, traz para nós sua necessidade, fala com a gente o que é que você gostaria de trabalhar, de repente você gostou ou gosta, acompanha a gente na nossa abordagem, na nossa sintonia. E a gente também tem as mentorias online, em grupo e individuais. O grupo ele é muito rico de se trabalhar por causa da troca. Então, um tema como o de hoje, por exemplo, termos empreendedores ali numa sala, junto com empresários, para entender de todo esse processo, a troca, por isso que a gente trabalha nas mentorias online. E aí, se fizer sentido para você, entre em contato, deixa seu comentário aí na rede social, a gente vai com certeza responder. E aí, montamos uma turma aí exclusivamente para você participar com a gente de uma mentoria. Às vezes, aqui aquela câmera, às vezes você conhece alguém também que possa se interessar por esse conteúdo, esse assunto, e que gosta, por exemplo, do empreendedorismo ou até do lado criativo. Manda esse conteúdo. O nosso objetivo aqui, o meu e da Aline, é a gente plantar uma sementinha em você que está aí do outro lado, para que a gente possa desenvolver. Não só a gente, quando a gente está estudando sobre isso, a gente também se desenvolve, mas automaticamente desenvolver vocês também aí que estão do outro lado. E às vezes você pode entender que esse conteúdo pode fazer sentido para aquele teu amigo, tua amiga, que está ali no seu trabalho, que está pensando no plano B da vida, de repente de empreender. Então, manda esse conteúdo para essa pessoa que, de repente, nós estamos ajudando quem está aí do outro lado, de repente você pode ajudar a se conectar e desenvolver um colega e um parceiro seu. Eu li dentro dos livros que eu gosto de ler, ontem eu estava lendo e uma das perguntas que foi colocada ali dentro do livro foi assim, você já agradeceu a pessoa que deu uma alavancada na sua carreira profissional? Entre em contato com essa pessoa e fala só assim, obrigado. E é sobre isso. Então, assim, eu sim tive uma pessoa que ela falou, Renato, por que você não vai fazer fotografia? E eu acabei acreditando nela, comprei a ideia e assim me apaixonei pela fotografia e estou até hoje na fotografia. Então é sobre isso. O meu obrigado por ela, de repente alguém pode amanhã depois estar falando obrigado por você, porque você mandou o vídeo aí e está ajudando alguém a pensar fora da caixa, que é esse o nosso objetivo, né, Aline? Sim, sim. Interessante essa caminhada que você falou, que você fez do banco para empreender, né, Renato? E você lembra os medos que você teve? Se você teve medos, inseguranças, como foi aquele momento da decisão para efetivamente você empreender na área da fotografia? Eu já estava com um desejo muito grande de fazer um processo de transição. Eu falei assim, eu não quero chegar nos meus 40 anos estando debaixo dessa vivendo enquanto bancário ali, tem um lado muito bom, que você aprende muita coisa, por outro lado você tem uma pressão muito grande, e essa pressão muito grande, isso não me agrada. Eu já sou, desde muito cedo, ansioso, e essa pressão me gerava mais ansiedade. Até eu tive dentro da empresa ali, desenvolvi, foi um momento ali, decisão meu, que eu tomei essa decisão, que eu já fotografava aos finais de semana, e com essa questão de pressão dentro da empresa, de segunda a sexta-feira, eu desenvolvi a questão da síndrome do pânico. E com isso, eu fui parar ali na cadeira dos nossos amigos ali, psiquiatras. E lá ele falou assim, olha, a gente tem que resolver, ou mudar alguma pecinha dentro de você, para você se adaptar a esse ambiente, porque a minha síndrome do pânico, ela não era generalizada, não era para qualquer ambiente, era para o ambiente de trabalho. E aí ele falou assim, ou a gente vai mexer em alguma pecinha sua, entender alguma coisa que você possa rever para continuar nesse espaço, ou de repente mudar você de função, que você vá para uma outra área, em outro espaço físico, ou de repente uma outra atividade profissional. E eu já estava fotografando aos finais de semana. E eu falei assim, e já estava apaixonado pela fotografia.
Eu falei assim, olha, vou pensar, e eu lembro até hoje. Eu falei assim, olha, de repente vai demorar aí alguns meses, de repente alguns anos para você amadurecer, mas vai pensando nisso. E assim, passou uma semana, a minha decisão já estava tomada. Porque veio essa questão do que a gente começou conversando no início do episódio de hoje. Eu já tinha os comportamentos, eu já fazia acontecer dentro da instituição. Então, assim, eu já tinha destaque, eu já tinha, dentro dos funcionários, eu já tinha ali a questão de pensar de uma forma macro, eu já estava querendo um plano B para mim. Então, na verdade, assim, a síndrome do pânico eu poderia encarar como, puxa, me travou. Não foi o trampolim para eu poder ir para outro patamar. Então, assim, eu agradeço agradeço e abraço a minha síndrome do pânico, porque foi graças a ela que eu tive a oportunidade de falar assim, vou virar a chave e vou empreender com a fotografia, que era uma coisa que eu já estava fazendo nos finais de semana. Então, foi uma coisa, assim, muito tranquila para mim. Eu tive, sim, uma dificuldade, que daí eu tive que fazer um corte do cordão umbilical com relação aos meus pais. Vim de uma família que tinha aí uma base muito forte de CLT, e cada um com a sua realidade. Então, a realidade de alguém que tem ali a estabilidade de uma CLT, foi o caso ali dos meus pais, eles não se veem ali muito com essa questão do autônomo, de se aventurar, porque você tem que ter um lado ali teu da aventura, de assim, ok, mas assim, eu estava tão confiante em mim, aquela certeza era muito clara para mim. Então foi um momento também de um corte ali do cordão umbilical, e de falar assim, ok, entendo que a opinião de vocês é importante, mas entendo que aquilo que eu estou sentindo é mais importante ainda. A minha conexão pessoal é mais importante ainda. Eu sei que vai dar certo, porque só depende de mim. E se só depende de mim ali, né, me manter empregado enquanto CLT, porque eu tenho que entregar as metas todos os meses e eu faço isso acontecer, só depende de mim dar certo aqui. E assim, existe N possibilidades de caminhos para eu poder seguir para fazer o negócio acontecer. Para mim foi muito tranquilo nesse sentido, Aline. Eu não tive dificuldade, eu tive uma facilidade para esse processo de transição. Talvez não seja assim com todo mundo, né? Você que atua com mentoria pode falar, mas para mim foi muito tranquilo nesse sentido, porque eu acreditei piamente naquela verdade que era minha e só minha, que não era da minha família, né? Mas era minha. Então eu falei assim, vou fazer acontecer. É porque a transição de carreira, ela tem que ser uma transição estratégica. Então, o que você fez, talvez com conhecimento ou não na época, mas o que você fez já foi a transição estratégica, que é você, de repente, ter o seu trabalho ali fixo, padrão, e nos períodos vagos você fazer atividade para a qual você quer empreender. Você vai tendo contato aos poucos, vai entendendo o mercado, como funciona. Tem um momento que, para quem faz essa transição saudável, começa a gerar mais, dependendo do trabalho, no final de semana e à noite, atendendo à noite, do que no próprio trabalho. Então, quando você começa a gerar um valor maior do que o seu próprio salário no CLT, esse momento é o que dá mais segurança para fazer uma transição. Porque a pessoa não vai ficar sem nada, não vai faltar dinheiro, não, vai manter o padrão de vida. O que vai mudar nesse caso é o estilo de trabalho, né? Quando a gente está no CLT, a gente tem um chefe ali com as metas claras para a gente, cobrando, acompanhando, dando feedback. No empreendedorismo, não. É você fazendo tudo isso por você. E eu sempre falo, né? Se o profissional, que ele é um intraempreendedor, ele já cuida muito bem da empresa que não é dele. Se ele tiver uma visão de negócios, o que ele não vai fazer para uma empresa que é dele? Então, o empreender não é simplesmente, eu tô cansada, não quero ter chefe, eu vou empreender em qualquer coisa. Não, é um ato de muita responsabilidade e de estratégia, porque o que você fez foi totalmente um movimento estratégico. Você estava atendendo fotografia em horas vagas. E aí a gente vai dominando aquela nova arte, né, aquele novo trabalho, isso vai dando segurança. Eu, quando fui fazer minha transição, nossa, foi em 2016 para 2017. Eu sempre trabalhei com recrutamento e seleção. Eu amava a área de treinamento. Só que a empresa onde eu atuava não me dava oportunidade de treinamento. Eu falava, não, mas deixa eu fazer, eu não vou cobrar nada. Eu quero fazer para aprender. Não, Aline, não, porque você é muito boa no recrutamento e seleção. Então eu fui lá, eu fiz minhas formações de treinamento, eu trabalhava de graça na escola que eu fiz meus cursos de treinamento, porque eu queria estar naquele meio. E aí eu fui desenvolvendo tanto que a escola que me formou falou assim, Aline, você se dedica mais aqui do que muita gente que trabalha aqui durante o dia. E eu ia para uma outra cidade de ônibus, nas 6 da tarde, eu voltava quase meia-noite.
E aí eles falavam, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, nossa, é a coisa que eu precisava. Então, a oportunidade a gente cria. Eu aprendi muito isso no meu ato de empreender. E sempre foi assim, todas as oportunidades que eu tive, eu fui criando. Então, é sobre isso, né? Você olhar e falar, mas será que isso faz sentido? Quando não faz sentido mais, a gente tem duas opções. Ou você vai ficar reclamando, ai, todo mundo tem sucesso e eu não. Ou você vai falar, tá, não faz sentido, isso já sei, mas o que que eu vou traçar aqui de oportunidades para mim? Vou pagar o preço. Vai passar um pouquinho ali de, às vezes, de dificuldade, de medos, angústias no começo? Sim. Mas o que que é melhor? Passar esse medo de uma coisa que faz bem para você ou, de repente, manter um pânico num meio que não faz sentido? Tem uma frase que eu ouvi quando eu era adolescente, mas assim, que me ressoa até hoje. Você prefere morrer por aquilo que você acredita ou por uma coisa que simplesmente falaram pra você? Então, morrer a gente tá morrendo a cada dia, né? Então, passou, o dia de ontem já morreu, já era, já foi, é passado. Mas assim, eu prefiro morrer por aquilo que eu acredito. Então, assim, o sofrimento, ele vai ser inerente, porque assim, o sofrimento vai vir com um não saber lidar com alguma coisa nova. Com Porque, qualquer coisa. com qualquer coisa que seja nova, que assim... Até relacionamento, às vezes a pessoa fica anos num casamento que já acabou porque conhece a pessoa. Exato. É Então, sobre tudo na vida, né? sobre tudo. Então, assim, esse sofrimento, ele pode estar em tudo, mas daí também entra a questão de, assim, como eu vou lidar com a situação e como que eu encaro também essas questões aparentemente fora do padrão e do convencional. Mas é sobre isso, de repente, a possibilidade que eu tenho de olhar de uma forma diferente e seguir e acreditar. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu comentei e citei, que é a fé cênica. Isso é uma técnica de teatro, é acreditar piamente no teu personagem, naquilo que ele está sentindo, porque acreditando você não vai fazer de conta, você vai acreditar. E quando você acredita, você sente, enquanto ator, você sente e você vai transmitir isso para o público. Quem é de teatro aí do outro lado sabe do que eu estou falando. Só que essa técnica que a gente chama de fé cênica, eu acho que tem tudo a ver com a questão de você acreditar piamente em você, né? Então, assim, se você acredita piamente no seu potencial, naquilo que você acredita, que você sabe aonde você pode chegar, não abre mão disso. Segue, porque assim, é sucesso. É o teu caminho, é o teu coração falando contigo, é a tua essência pessoal, é o teu propósito de vida. E se você escuta isso, né, e isso você não vai escutar do outro, você vai escutar de si mesmo. Talvez o outro pode ser uma sementinha que jogou ali e você pode ignorar ou não, mas assim, essa sementinha só vai reverberar em você se está dentro de você. E se estiver, agarra isso com força, porque vai fazer diferença. Eu não me arrependo, olha, não me arrependo nem um pouco de ter feito essa transição de carreira. Aline, você se arrepende? Nem um pouco, faria muitas vezes mais, porque a liberdade, quando a gente tem na nossa alma o empreendedorismo, a liberdade que se tem de atuar, de trabalhar, de fazer do nosso jeito, de trazer parceiros que fazem sentido, não tem preço. E a gente sempre tem que lembrar, né, Renato, que por mais que a gente tenha um sócio, tenha um parceiro, o empreender, ele é um ato solitário. Eu ia falar isso, é uma cadeira Total, solitária, né? porque depende só da gente, só de você que tá ouvindo a gente, depende só de você, o seu comportamento empreendedor é a sua decisão, é a sua iniciativa, é o seu movimento. Ah, começou um projeto que você tá super apostando, não deu certo, tá tudo bem, próximo, não vai ficar anos ali remoendo. Então, o empreendedorismo, ele é uma atividade solitária, e a gente tem que encarar isso como parte do empreender, porque muitas vezes, por exemplo, né, um marido, ele tem uma ideia de empreender fazendo sentido para ele, ele faz a transição. E ele quer carregar a esposa junto. Mas para ela não faz. Então tá tudo bem você seguir sozinho, não precisa a família entrar no seu sonho. Ou trouxe um sócio que de repente me traiu, me abandonou, foi embora. Tá tudo bem. O empreender, você pode estar com quem for, ele é um ato solitário. E sabe o que eu percebo? A questão de confluência de energia também e de sincronicidade. Porque quando você se conecta com essa essência pessoal, e que daí automaticamente está ligado aí com o seu propósito de vida, Aline, as coisas elas vão se abrindo e de uma forma tão tranquila, tão leve, porque você se conectou com essa energia do todo. Por isso que você me pergunta assim, como que foi o seu processo de transição? Quando eu fiz essa conexão comigo mesmo, eu sempre gostei muito dessa parte criativa. Então, dentro ali do banco, eu tinha um pensamento muito formal, muito técnico, né? Porque assim, eu atendia ali, na época era clientes de alta renda, então você tinha até uma posição ali, a gente aprendia a postura de entregar o cartãozinho, se vestir, terno e gravata e tal. Então assim, era muito formatado, mas quando eu faço a conexão comigo, com a minha essência, que é esse lado criativo, que eu sempre gostei muito,
E daí eu vou para a fotografia, que eu tenho vazão para essa criatividade, para poder criar desde a forma do atender o meu cliente, da hora que ele chega, a qualidade de atendimento que eu quero dar para ele, como que eu quero receber esse cliente. Então, assim, o pensar ali fora da caixa, ele vem desde a qualidade de atendimento que eu quero dar para o meu cliente, qual é o cheiro, qual é a percepção que eu quero que quando ele entre no meu estúdio, ele tenha, qual que é a temperatura do ambiente que eu quero que ele tenha, vou oferecer o que para ele, uma água, um café, um chá, assim, como que eu vou receber esse cliente? Porque, assim, reverbera com a minha essência. Então, assim, esse carinho, esse tato, ele começa desde a entrada, desde a porta, desde a chegada ali, até o final da entrega da fotografia. E isso não tem preço, não tem custo, porque o empreender, muitas vezes, a pessoa vai por causa do dinheiro, mas é que eu tô falando, o processo é muito bom, né? Porque você se conecta consigo mesmo. E é um processo de descoberta o tempo todo. A gente, às vezes, precisa de uma força, de uma coragem que nem a gente sabe que tem. Porque é o seu sonho que tá ali. Eu outro dia fui numa loja e até comentei cheguei no caixa, falei, olha, eu reparei que ali em tal prateleira não tem o preço. Seria legal ter o preço para entender qual é o valor, porque eu deixei de pegar ali o produto porque não tinha questão do valor. A menina do caixa, não, mas essa não é minha função. Falei, ah, tudo bem, desculpa, é que de repente você pode levar para alguém. Não, mas é que essa não é a minha função. E ponto. Então, assim, o que veio na minha cabeça, quão feliz essa pessoa deve ser, né? Não, a minha função é essa, eu vou fazer isso. Ela tá lá só e unicamente, exclusivamente pelo dinheiro, Sim. né? Então, qual que é o grau de felicidade? Qual que é o grau de entrega dessa pessoa que, não, essa não é a minha função, é uma caixinha quadradinha. E que daí entra para outro podcast também, qualidade de atendimento, desenvolvimento de pessoas e tudo mais, né? Sim, Mas exatamente. tem muito pano para manga. Nossa, tem assunto aqui para vários episódios, né? Ó, e se você quer conhecer um pouquinho também sobre empreendedorismo, fala um pouquinho do seu livro. Legal. Eu tenho um livro lançado que se chama Empresários e Empreendedores Rumo ao Extraordinário, que traz muito essa visão, né, de como você vem passo a passo ali, começando do zero, estruturando seu negócio, expandindo. Eu falo muito sobre expansão do negócio, que inclusive é meu capítulo. Aí a hora de crescer, o que a gente faz? Né, eu delego, eu tô com medo, eu tô com receio, eu deixo de crescer porque eu quero desenvolver time, ou não, cresci demais, contratei todo mundo e agora o que eu faço? Então vale muito a pena você que está assistindo a gente, que quer empreender, busque literaturas, busque referências, veja esse episódio várias vezes se fez sentido para você refletir, mas lembrando sempre que o empreendedorismo, ele nasce de uma vontade própria, do autoconhecimento. Se você não para olhar para você, dificilmente você vai encontrar o caminho a seguir. Então, essência pessoal, autoconhecimento e muita informação é a base essencial para que você consiga empreender com sucesso. E fique ligado porque oportunidades aqui de workshop em 2026 é que não vai faltar para você se desenvolver. Muito conteúdo que a gente está falando aqui vai ter no nosso workshop. Um deles aqui é a questão também do empreendedorismo, da criatividade. A gente vai falar sobre comunicação, vai falar sobre venda. Tem muita coisa bacana. Então, se você não deixou seu joinha, deixa seu joinha aqui pra gente. Isso é importante para que a gente possa ter um balizador de quantas pessoas estão visualizando aqui e gostando. E se você tiver algum conteúdo que você gostaria que nós abordássemos, por favor, né? Se ficou, de repente, alguma lacuna, né, Aline, que a gente não tenha falado, com certeza. deixa escrito aqui também, a gente vai ler e a gente vai dar toda a atenção e todo o carinho. Aline, quer finalizar com algum outro conteúdo, algum assunto que a gente não tocou e precisou e ficou faltando? Olha, Renato, eu gostaria de perguntar para você, se você pudesse deixar uma mensagem para o público que assistiu o nosso episódio de hoje, uma frase, assim, para inspirar, o que você deixaria aí para o pessoal? Fé cênica, acredite em você. Porque se você acreditar em você, olha, não tem mais para ninguém. O mundo vai estar caindo, mas você acredita em você. Então, se tiver que morrer, e a gente tá morrendo a cada dia, que morra acreditando naquilo que você realmente quer, que você deseja, que você almeja. É basicamente isso. Ah, com certeza. Muito bom, Renato. Gratidão mais uma vez compartilhar com você esse momento, essa troca de conteúdo que é muito rica, sim. Obrigado, mas então, antes de finalizar, qual é a frase que você deixa, então, para quem está assistindo a gente? Muito bom. Tudo é possível, desde que você queira. Se você não quiser, não há milagre que aconteça. É isso aí. Aline, mais uma vez, muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. E até a próxima. Toda quarta-feira, às 8h15, a gente está lançando aqui um novo episódio para vocês. Até mais.